A lenda de Nossa Senhora do Alto do Moura é um tanto complexa. Temos algumas fontes de informação para reconstruir sua história. As recriações contemporâneas da imagem de seus filhos e das cenas de seus encontros amorosos com figuras notáveis. O poema épico que conta sua saga, mas que só teria sido escrito séculos mais tarde. E os jarros que contam por imagens esta história. Uma coisa levando a outra em uma teia de referências e de contradições. Os jarros são certamente a fonte principal e mais confiável de informação. Testes de laboratório comprovam que foram produzidos na época da transferência da capital do Império do Sertão para a Atlântida. Estudiosos no assunto parecem concordar que é muito provável que o próprio Lao Tse tenha sido o artesão responsável pela modelagem desta história nos vasos. Lao Tse, que teria acompanhado a Virgem depois de sua passagem pela China até a Atlântida. Esta hipótese baseia-se no tipo de porcelana empregada e na forma nitidamente oriental que remete às dinastias chinesas e coreanas. Os vasos foram recentemente redescobertos em escavações submarinas durante as reformas da Via Expressa que liga a Atlântida ao Parque das Sete Cidades, no Piauí. Peças de extrema beleza são prova da força da cultura nos primórdios da conquista do mundo pelo Império do Sertão. O conjunto de 12 vasos está intacto e são todos trabalhados em desenho e relevo. O primeiro vaso representa a Assembleia no fim da era de dominação capitalista. Nota-se António, conselheiro, discursando junto a expoentes de sertão, Lampião, Maria Bonita, Gonzagão, entre outros. A Virgem está acompanhada de seu noivo sobre o boi. Ao fundo se pode distinguir a antiga igreja de Canudos, a Pedra do Reino e o templo de Brennand. A lenda conta que a Virgem foi escolhida para representar o sertão em uma cruzada para salvar o mundo. Teria abandonado o noivo e partindo sobre o boi. No caminho se uniu seu boi e desta união nasceu Taura, a rainha da abundância. O segundo vaso já representa uma cena mais confusa. Ao fundo, uma ruína marajoara, uma floresta que segue até à praia e uma fogueira com mulheres ao redor. A Virgem é representada de forma pouco ortodoxa, porém se pode reconhecê-la pelos lábios bem traçados. Há um destaque para a calcinha de cerâmica marajoara que aparece deslocada do resto da cena. Não se sabe que usos teria esta calcinha na cultura marajoara, nem que poderes mágicos poderia ter conferido à Virgem em sua jornada. Da união de Nossa Senhora do Alto do Moura com a xamã marajoara, nasceu Marajonas, a rainha guerreira. O terceiro vaso conta a passagem da Virgem pelo México. Se nota o observatório e a pirâmide, uma série de deuses de diferentes correntes étnicas da América Central contempla a cena. Ao fundo, como um fantasma, a silhueta do Mickey mau traz dramaticidade à composição. As figuras centrais são a Virgem, que veste a calcinha marajoara, e Quetzalcoatl. Da união dos dois nasceu o rei Zé Reza IV, senhor da fé, do tempo e das 4 estações. O jarro seguinte mostra a Virgem sobre o boi que segura a cauda de um dragão e voam rumo ao sol para encontrar a deusa Amaterasu. Não ficam claros os laços de parentesco entre o deus do sol mexicano e a deusa do sol japonesa, mas aparentemente o dragão é um ser familiar a ambos. Neste vaso ainda se pode ver uma imagem de Buda, o monte Fuji e o palácio Himeji. Da união da Virgem com Amaterasu nasce Jaspom,
Senhor das viagens intergalácticas, padroeiro do mangá. Este quinto vaso narra a chegada de Nossa Senhora do Alto do Moura na Oceania. Notem que, como descrito no poema, ela veste novamente a roupa de noiva e segura o buquê de flores. Pode-se distinguir a constelação Tagai, incluído as Pleiades e Órion. Abaixo, o Monte Aires e uma paisagem tipicamente australiana, apesar de não haver referências históricas sobre a ilha exata onde a Virgem teria aportado. O curioso é que não há figuras históricas ou mitológicas representadas nesta peça, o que leva pesquisadores a crer que a Virgem se uniu a toda a tribo aborígene para dar à luz ao rei Trinca Serra, o senhor da música e da festa. O vaso que conta a passagem da Virgem pela China mostra uma situação de oposição entre Nossa Senhora e Lao Tse por um lado e o Imperador Amarelo com o exército de terracota por outro. Ao fundo, a Grande Muralha ressalta este clima de divisão. Contudo, os registros históricos apontam para uma participação do exército de terracota ativamente defendendo o Império do Sertão durante a Grande Virada. Com Lao Tse, que passa a acompanhar a jornada, a Virgem se une gerando a rainha Quan Libris, Senhora da Sabedoria. Ao chegar à Índia, se percebe a Virgem, que já tem todo o seu resplendor pela qual ficou conhecida nos séculos seguintes. O vaso representa duas cenas simultâneas: a devoção de peregrinos no plano terrestre e a reverência dos deuses hindus, por outro lado. O sincretismo entre Nossa Senhora do Alto do Moura com Kalki, o esperado avatar de Vishnu que anunciaria o Apocalipse, fica bem claro nesta imagem em que a Virgem é adorada sobre a cama do Senhor Vishnu. Na Índia, a união foi com Shiva, da qual nasceu a Rainha Boneca de Lótus, Senhora da Arte e da Beleza, que é padroeira dos artesãos do Alto do Moura, que passaram a reproduzir em larga escala variações da imagem desta deusa. O oitavo vaso talvez seja o que apresenta o tema mais delicado: a chegada da Virgem ao Médio Oriente, onde se une de uma só vez os 3 profetas da linhagem de Abraão e outros 4 profetas escolhidos ao acaso sobre a pedra fundamental no Domo de Pedra de Jerusalém. A controvérsia sobre o facto é o motivo pela qual será perseguido por árabes, católicos e judeus. Da união com os profetas do Médio Oriente nasceu o rei Abraão Neto, o santo sem cabeça, senhor da caridade e da ação desinteressada. O nono jarro é o que representa a fuga da Virgem para a África. Mostra a grande festa dos orixás que lhe deram suporte na fuga. Nota-se pela primeira vez que Nossa Senhora do Alto do Moura está grávida e é sucerada por Iemanjá, que lhe mostra o caminho a seguir, e também por Omulu, que zela por sua saúde e como quem ela se une. Da união nasce a rainha Mulelu, Senhora da Transformação. O vaso que representa a ida da Virgem ao Egito mostra a figura do deus Thoth, em destaque ao lado de Nossa Senhora. Thoth é um grande elo que toda a história e faz a ponte entre as culturas ancestrais e a nossa era. Ele seria chamado de Hermes Trismegistro depois da queda dos grandes faraós,
é um dos responsáveis, junto com António Conselheiro, Amatzaru e Iemanjá, pela estratégia que transformou o sertão em um império mundial de paz. Da união da Virgem com Thoth nasce Tetramegistro, Senhor dos Quatro Elementos. O penúltimo jarro mostra a passagem da Virgem pela Grécia. Se pode ver as colunas de um templo e a figura da Medusa se olhando no espelho. O cavalo alado, Pégasus, é aqui lembrado, pois é filho da Medusa, e ele que a levou para a Amazónia depois que ela se uniu à Virgem. Esta união libertou a Medusa de sua maldição e deu à Virgem a força da pedra, contemplando a universalidade de seu poder divino. Da união com Medusa nasceu o rei Sete Serpentes, Senhor da diversidade. O último vaso relata a coroação da Virgem como Nossa Senhora do Alto do Moura, Rainha da Atlântida, Imperatriz do Sertão. Pode-se distinguir no fundo a cidade da Atlântida e uma festa com canto e dança. No detalhe do boi que se transforma em homem novamente para celebrar. A Virgem recebe a coroa das mãos de Thoth e Iemanjá. Esta cena é importante porque representa o momento em que Atlântida foi nomeada capital do Império do Sertão. O sertão virou mar, o mar virou sertão. A Virgem se une ao cristal da Atlântida, união que resultaria na Rainha Cristália, Senhora do Reino Mineral e da união de todos os seres. Após a liberação energética que Nossa Senhora do Alto do Moura propiciou, o planeta realinhou sua frequência e a humanidade se elevou a um novo patamar de consciência. A Virgem do Alto do Moura pariu em Atlântida seus 12 filhos, fruto das 12 uniões que realizou em sua jornada. Os 12 filhos da Virgem foram coroados reis da Atlântida, imperadores de Sertão e de todo o mundo, pois com a unificação planetária não havia mais fronteiras.